Olá, meus alunos e alunas e alunes. Estamos aqui às margens do Rio Doce. Vou mostrar para vocês. O Rio Doce recebeu 9.000 metros cúbicos de dejetos da exploração de minério da empresa Samarco. Nós estamos às vésperas de fazer um ano desse mega desastre ambiental, por onde essa lama passou, esparramou morte e desolação. E ainda se está refletindo e calculando, e as pessoas que foram impactadas por esse acidente ainda estão em sofrimento. E é muito difícil construir soluções para essas situações. O mais interessante é que realmente esses mega desastres não provocam muito uma reflexão na linha de alteração efetiva de modelo de desenvolvimento. É o mais assustador, porque é como se esse acidente fosse a porta de entrada de um monte de outras coisas, né? E justamente pensando sobre essas coisas que eu queria retomar o que a gente está estudando sobre as cartas paulinas e fazer um pouco a reflexão com vocês sobre 1 Coríntios 15, versículo 9. Quando Paulo, conversando e refletindo sobre a memória da fé e a história da comunidade de Corinto, ele diz que ele é o menor entre os apóstolos, ou sequer é digno de ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Essa linha de raciocínio, né? Sou o menor entre, sequer sou digno, porque persegui a igreja, é uma linha de raciocínio estranha para nós, porque na tradição cristã prevaleceu a ideia de que apóstolo é aquele que pertenceu ao movimento de Jesus, que foi discípulo de Jesus, mas foram aqueles que o próprio Jesus selecionou para ser o seu grupo mais seleto, né? E é óbvio, pelo próprio jeito como a palavra aparece no Novo Testamento e na memória cristã ali do primeiro século, que na origem do cristianismo, apóstolo não tinha esse significado que prevaleceu na história do cristianismo depois, né? Havia ali no primeiro século, sim, uma disputa muito grande de quem está correto, porque o movimento de Jesus, na medida em que ele foi crescendo, na medida em que mais pessoas foram aderindo, o movimento de Jesus foi tomando caras diferentes, né? E foi assumindo posturas diferentes, e as pessoas que participavam dessas comunidades foram tomando decisões e agindo de formas diferentes entre si, né? Já no início do movimento de Jesus se tentou fazer reuniões de conciliação, né, como foi a reunião de Jerusalém, e se tentava fazer meio de campo, né? O próprio Paulo circuncidou Timóteo e Tito para poder pregar entre os judeus, né? O Timóteo era filho de judia, mas o pai não era judeu e ele não tinha sido circuncidado, não. Apesar do Paulo achar que não era fundamental circuncidar para ser cristão, mas que esse era um critério que estava em disputa. Então, assim, tem muitos elementos que é da religiosidade que são os elementos aparentes. Tem muitos elementos que se nomeia como experiência religiosa, mas o que está por trás é o controle uns sobre os outros, né? A grande maioria das vezes, quando a gente discute o que pode e o que não pode, o que está em discussão não é o detalhe, isso aqui pode chupar picolé ou pode chupar pirulito, né? O que está em discussão não é a aparência das coisas, mas as formas de controle sobre o outro, né? A religião se presta muito a esse tipo de coisa, porque a religião trabalha com elementos simbólicos que estruturam a nossa existência, né? E esses elementos nos ajudam a nos confessarmos diante de nós mesmos e diante da comunidade que nos acolhe, da qual a gente faz parte.
Então, o movimento Jesus, ali na origem, tinha alguns problemas crônicos que pautavam a redação dos textos, das cartas, e inclusive a intenção de fazer memória de quem foi Jesus, o que ele ensinou, né?